Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esta edição do programa dos Trabalhadores aqui na TV Jovens Cronistas, terça-feira, 1º de fevereiro de 2022, comigo aqui, como sempre, Danilo Leite, ele que é um dos administradores do coletivo Conexão Petista e que co-apresenta este programa quinzenal aqui na TV Jovens Cronistas. Como vai, Danilo? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os nossos telespectadores, todo mundo que tira um tempinho para vir assistir a gente. E, enfim, é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui. É, tudo bem, Cláudio. A gente muitas vezes fica confuso de falar que está tudo bem, porque com esse país, com esse desgoverno, a cada semana aparece alguma notícia que nos causa preocupação, né? Então, mas vamos indo na medida do possível, né? Vamos indo. E quando não é o desgoverno Bolsonaro, são as nossas tragédias para lá de anunciadas, né? Como essas chuvas de verão, que aqui em São Paulo já vai vitimando aí quase 30 pessoas, né? 29 É pessoas verdade. em Franco da Rocha, aqui colada à cidade onde eu moro, né? Mariporã, eu vivo em Mariporã. Franco da Rocha é uma cidade vizinha. Ainda as buscas, né, estão em andamento. Há pelo menos 10 pessoas desaparecidas, então já de pronto aqui também toda a nossa solidariedade, né, aos familiares, amigos aí, pessoas vitimadas, né, impactadas pelas chuvas de verão, que, como eu disse, tragédia anunciada é pouco, né, Danilo, porque todos os anos nós estamos tendo que contabilizar no início do ano, ali nos meses de janeiro e fevereiro, mortos, né, em função de deslizamento, desmoronamento e até de alagamento, né. É verdade. Todo o dinheiro que já se perdeu investindo na reconstrução, né, das casas, da cidade, se fosse investido para se fazer uma obra de saneamento para amenizar essa situação, claro, muito também faz parte do setor dessa questão climática, né, que a cada dia tem piorado, né, no mundo inteiro, mas com estratégia seria possível evitar, né, tantas mortes todos os anos em função de um problema que a gente sabe muito bem onde está localizado, quais são os pontos de alagamento, tudo isso já é visto, né? Falta mais mesmo são políticas públicas para realmente efetivar isso. Exatamente, Danilo. Então, vamos começar aqui o dos trabalhadores, Danilo. Hoje é uma noite de estreia, né? A gente vai estrear um quadro aqui no programa e a gente espera que o nosso convidado possa participar para estrear o quadro. O quadro que tem um nome muito bacana, Danilo. Você que pensou o nome aí, Partido, História e Movimento. É um quadro onde a gente vai receber figuras do Partido dos Trabalhadores ou identificados com a militância para trocar uma ideia, né? Então, Cláudio, a ideia desse nome do quadro é assim, porque a gente ouve muito as pessoas se referirem ao PT, porque o PT que é assim, porque o PT que é assado. Mas espera aí, quem é o PT? Como é o PT? Como que o PT se organiza? As coisas têm um motivo de ser dentro do partido, né? As deliberações que são tomadas, a forma de representação, né? Como que o partido se organiza. E a gente vai tentar, através desse quadro, esclarecer um pouquinho para as pessoas como é que é essa participação democrática dentro do partido. Por que que quando a gente fala que o PT é o partido mais democrático do Brasil, por que que a gente diz isso? Né? Porque tem várias instâncias, porque a gente consegue votar, participar dos debates, se candidatar, né? Criar teses, né? Inclusive, estou aqui com o caderno de teses do 7º Congresso Nacional Lula Livre, né? Tudo isso é um conhecimento que é gerado por nós, militantes, né? Que são pessoas que estão no partido, que pensam o partido e se organizam para que, enfim, a gente possa contribuir de uma forma mais profissional, mais técnica, em busca dos anseios, né, que o Brasil tanto necessita, né? Justiça social, enfim, pensar políticas públicas sociais, educacionais, de saúde, né? Tudo isso impacta na qualidade de vida das pessoas. E o PT faz isso através desses debates,
dessa construção. E no nosso quadro, né, nós temos por ideia isso, de mostrar para as pessoas como é o funcionamento do partido, trazer pessoas históricas dentro do partido que têm não históricas, né, mas assim, pessoas militantes do partido que têm uma boa história para contar, né, que têm uma experiência de vida com o partido e que a gente possa tirar dessa experiência lições para um futuro, né, que esse conhecimento ele seja transgeracional, que a gente consiga passar de gerações para gerações esse debate, essa discussão, essa experiência acumulada, para que a cada dia a gente evolua quanto partido, quanto organização social, civil, né, política. A ideia, basicamente, é essa. E na estreia do quadro, a gente espera aqui contar com Henrique Pisolato. Henrique Pisolato, que é um bancário, né, foi diretor de marketing do Banco do Brasil, principalmente ali no primeiro mandato do ex-presidente Lula, e que se viu condenado, né, no chamado escândalo do mensalão. E a gente espera que ele possa participar do programa, né, Danilo, para abordar as entranhas do mensalão, né, os bastidores do mensalão, aquilo que poucas pessoas sabem a respeito do mensalão. E a propósito do mensalão, né, a gente lançou uma enquete que está no chat aqui ao vivo, para você que nos acompanha aqui na TV Jovens Cronistas. Deixa o like, né? O like é importante, o gostei, né, é importante para impulsionar o vídeo, e também responda a nossa enquete. Participe pelo chat, mandando aí de onde você nos acompanha, né, dando o seu boa noite. A nossa enquete é: para você, espectador e espectadora, o mensalão foi uma trama para perseguir lideranças do PT? Vote no chat, né? Nós temos duas opções, sim ou não, e também, se você quiser justificar, o bate-papo está à sua disposição. Danilo Leite, como que você responderia essa enquete, se o mensalão foi uma trama para perseguir lideranças do PT? Pois é, Cláudio. Bom, eu sou filiado, então eu vou tentar discorrer aqui um pouquinho da visão do que nós, petistas, vimos durante esse processo, né, que foi a primeira grande mentira contra o governo do presidente Lula e um governo do PT. Né? Foi através do suposto mensalão, né, que eles criaram mecanismos e criaram a fundamentação jurídica para toda a Lava Jato, né, para demonstrar que o PT tinha um controle sobre essas sobre tudo que acontecia, tudo que era corrupção, né, a forma de perseguir do sistema judiciário mesmo foi aprimorada, né, na Lava Jato, mas o seu embrião estava lá no mensalão. A gente não pode esquecer que a tese, que foi criada, inclusive, para condenar companheiros como Henrique Pisolato, José Dirceu e demais, Genuíno, foi o domínio do fato, né? Era uma teoria que nem existia no direito brasileiro, mas que foi trazida para cá para se fazer essa condenação, né? Inclusive, o autor dessa teoria, depois, ele percebeu o uso político do processo e condenou o uso dessa teoria na aplicação do fato. Né? Então, seria muito interessante que o Henrique viesse, né, pudesse estar aqui junto com a gente. Eu tenho algumas perguntas que eu acho assim, eu até tenho um certo conhecimento, sabe, Cláudio, porque quando começaram a falar desse processo, eu sempre fui muito crítico, e na época eu estava cursando Direito, né? É a P 570 de 2005, o processo. E me bateu a curiosidade de procurar acompanhar isso, sabe? E lá no início do processo, eu fiz o meu cadastro no STF, no site do STF, para receber essas atualizações. Então, eu tenho todas as atualizações processuais da AP 570 no meu e-mail, que foram enviadas pelo STF. 470, né? 470. Isso. Eu tenho todas essas informações de todo o andamento processual, até a execução da pena.
Agora, há pouco tempo atrás, é que encerraram, né, que pararam de mandar, mas eu tenho tudo registrado no meu e-mail. Então, eu pude acompanhar muita coisa. E muita coisa a gente via das denúncias que os nossos companheiros estavam fazendo e o que acontecia realmente no processo. Então, assim, seria muito interessante que o Henrique pudesse vir, né, pudesse estar aqui. Eu gostaria de perguntar para ele sobre alguns detalhes mais técnicos. Eu acho que toda a população brasileira tinha que saber o que aconteceu nesse processo e o que foi feito para se condenar os petistas, né, nesse processo. Por isso que eu sempre digo que foi a primeira grande mentira, né, contra os governos do PT. E o próprio convidado, né? Nós estamos aqui aguardando, para quem está nos assistindo e não está entendendo, né? A gente está aguardando o Henrique Pisolato ele entrar no estúdio, né? Desde que ele tenha condições para poder participar efetivamente do programa. Só para que nosso público entenda, foi combinado sim, né? Agendado, tanto é que nós divulgamos com antecedência. Então, se eventualmente ele não participar, é por algum motivo, eu imagino, algum motivo aí, algum imprevisto, na verdade, né? Mas para as pessoas entenderem, nós, principalmente o Danilo, o Henrique que foi condenado, né, que ainda está buscando na justiça reaver os seus direitos, né, porque ele foi condenado. É bom a gente contextualizar rapidamente, né? Os supostos eventos do mensalão teriam ocorrido em 2005, né? No entanto, as condenações lá, né, só saíram mesmo em 2012. E aí nós já temos um caráter político da coisa, né? Os supostos eventos ocorreram em 2005, mas, né, por alguma razão, o STF só decidiu julgar mesmo e condenar os réus ali em 2012. Então, já tendo passado 7 anos, tem um caráter aí de conveniência política, né? Tem um caráter aí que foge do regramento dos códigos, né, do direito exclusivamente. As pessoas podem falar, mas a justiça é morosa e tal, mas vamos lá, né? 7 anos tem um significado, né? E nós sabemos que no Brasil não é de hoje que se busca pendurar, né? Eu acho que o termo correto é este, pendurar figuras, personalidades, lideranças políticas por meio de ações judiciais, né? De processos na justiça. Então você pendura a pessoa, você condiciona a pessoa a ter que ali pisar em ovos, né, o Danilo, para eventualmente evitar que venha a ser condenado ou venha a sofrer algum tipo de represália na justiça. Então vamos lá, contextualização, 2005, à vontade. Isso que você fala é até interessante, Cláudio, porque assim, a justiça brasileira, em se tratando de debates internacionais, ela é vista como uma política que faz um cálculo político muito grande nas suas decisões. Muitas vezes, uma decisão que deveria ser jurídica, ela acaba sofrendo muita influência política e tudo eles conseguem manejar para que, enfim, né, tudo não, né, mas o processo ele consegue ser manejado fazendo esse cálculo político do que é conveniente e do que não é conveniente de ser julgado. É interessante essa análise que você faz, porque a gente percebe que isso é uma percepção que as cortes nacionais de outros países têm com relação à Corte Nacional Brasileira. Não, e é bacana você trazer isso para o programa, você que foi estudante de direito e já é aí advogado, né? Pode-se dizer que é um operador do direito, é bacana também essa, digamos assim, essa experiência mesmo, né? O que o mundo, como o mundo enxerga, né, o direito brasileiro e principalmente as instituições do direito brasileiro. Mas como eu dizia, Danilo, então 2005 foi o ano dos supostos eventos, né? Depois, em 2012, os réus são condenados, e dentre os réus, o Henrique Pisolato. E o Henrique Pisolato ele só conseguiu que a justiça garantisse a ele a sua inocência, né? Graças a um indulto presidencial ainda do ex-presidente Michel Temer em 2017, que foi concedido pelo Luiz Roberto Barroso, que ficou a cargo aí de acompanhar lá no STF, né? Ele é o ministro que acompanha o andamento, né, do cumprimento das condenações
da ação penal 470 do Mensalão. E aí seria muito bacana que o Henrique Pisolato pudesse entrar aqui na live para poder explicar e conversar com a gente sobre isso. Vou passar aqui no chat rapidamente, Danilo. Agradecer ao Bruno Xavier, que está aqui conosco. Boa noite, Bruno. Ele diz o seguinte, que para se entender o Mensalão, o golpe na avaliação dele e a prisão do presidente Lula, a Lava Jato, né? Ele recomenda aqui a leitura da Arapuca estadunidense, da editora Cotter. E também diz o Bruno Xavier que o Joaquim Barbosa ainda pinga lama até hoje, né? Ele que volta e meia aparece no noticiário aí sendo cogitado como uma personalidade política, né? Com alguma influência no debate político, inclusive mantendo conversas com pré-candidatos à presidência da República, né? O Sérgio Moro, o Ciro Gomes também, né? Pré-candidato pelo PDT. Fora as vezes em que o Joaquim Barbosa foi alçado aí a condição também de pré-candidato à presidência da República, né? Em 2018, por exemplo, eu me recordo muito bem que antes das eleições havia, né, essa especulação de que o Joaquim Barbosa poderia aproveitar ali a onda que se estabeleceu antipolítica, né, graças à Lava Jato e também um pouco ainda de resquício lá do Mensalão. Muita gente falava que ele poderia aproveitar o momento e se lançar candidato à presidência da República. Não ocorreu em 2018, Danilo, e agora de novo, né? Em 2022, algumas especulações, mas ele mesmo já tem dito que não vai sair candidato, mas pode ser que participe do debate eleitoral apoiando algum dos pré-candidatos, né? Ou dos candidatos à presidência da República. Pois é, o Joaquim Barbosa, eu vejo, é uma impressão que eu tenho, de que ele é um homem que tem um ego muito grande, sabe? E ele gosta de se sentir um pouco como se fosse um oráculo da honestidade, um oráculo da boa conduta, e assim, ele tem um ego muito grande, e ele até gostaria de ser aclamado mais como um possível candidato. São impressões minhas, né? Eu não tenho muito como dizer, mas assim, são impressões que eu tenho. E, enfim, acho que ele tem um pouco de. Não digo. Ele tem um pouco de. Não ranço, um pouco de mágoa, talvez, um pouco de mágoa com relação à Rede Globo, que eu acho que não o transformaram naquilo que a Rede Globo fez com o Sérgio Moro. Que a Rede Globo transformou o Sérgio Moro em um deus da noite para o dia, porque ele conseguiu uma condenação do Lula, enfim, ele conseguiu colocar o Lula na cadeia. Eu acho que se criou um mito por trás do Sérgio Moro que eu acho que não se iguala. O que aconteceu com o Joaquim Barbosa nem se iguala ao que aconteceu com o Sérgio Moro. Eu acho que houve uma certa mágoa, digamos, do Joaquim nesse sentido. Mas, enfim, eu acho que juridicamente quem seria bem legal para fazer essas ponderações seria o próprio Henrique Pisolato. Acho que seria muito legal. Tomara que ele venha aqui para a gente poder conversar mais a respeito desse processo. Claro, claro. Agradecer também aqui ao Márcio Rogério Tomás Estevo, que mandou um parabéns para você, Danilo, está aqui no nosso chat. E também o Bruno Xavier, que ainda escreve aqui que o Moro é uma cria do Barbosa, né? Ele que começou esse estrelismo no STF, o Joaquim Barbosa, nas palavras do Bruno Xavier. Enquanto o Henrique não entra aqui na live, e eu quero dizer que nós estamos ao vivo e, ao mesmo tempo, entrando em contato com o Henrique Pisolato para saber o motivo de se eventualmente ele não vai conseguir participar mesmo, né? Enquanto isso, eu peço o seu like, o seu gostei aí no vídeo, compartilhe o link e participe do chat, né? Eu acho que esse tema é um tema que mobiliza bastante a militância do Partido dos Trabalhadores, sobretudo, né? Porque muitos compartilham da opinião do Danilo de que o Mensalão foi uma espécie de laboratório, serviu de laboratório para a Lava Jato.
E sem contar o papel histórico do mensalão, né? É até algo que eu deixei aqui na descrição do vídeo, porque a palavra mesmo, né, mensalão, ela é um termo, né, que é capaz de estimular nas pessoas, né, diversas reações, né? Sobretudo aquela reação, né, de que boa parte da sociedade brasileira tem, né? Aquela sensação de que o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, as lideranças do Partido dos Trabalhadores, elas seriam comprometidas com a corrupção, né? Ou teriam, né, como objetivo a manutenção do poder sobre a corrupção, né? Se valendo da corrupção. Muita gente, e o mensalão, ele é um termo que sempre está relacionado a essa reação de parte da sociedade brasileira, né? Por isso que é importante vocês que estão acompanhando mais de perto, vocês que eu digo da militância e tal, que acompanham de perto, que estão inteirados desse debate, dessa discussão, é importante vocês terem espaço para poder também contrapor essa narrativa para lá de hegemônica, né, que se estabeleceu nos últimos já 17 anos, 17, perdão, não, 17 não, né, exatamente, 17 anos, né, desde 2005, para vocês verem, né, o tempo vai passando, mas o termo, acredito que o Danilo tenha caído, vamos aguardar aqui o retorno dele, deixa eu só tirar da tela aqui, isso, pronto. Como eu dizia, é importante que vocês da militância do Partido dos Trabalhadores busquem, né, os espaços nas redes sociais para contrapor essa narrativa. Eu sei que vocês já fazem isso, né, mas é importante contrapor essa narrativa porque é uma narrativa dominante mesmo, né? Já passaram 17 anos e ainda hoje a palavra mensalão, né, principalmente acompanhado aí desse escândalo, né, da palavra escândalo do mensalão, ainda tem um apelo impressionante, né, junto a boa parte da sociedade brasileira. Então, é importante mais quando vocês da militância do PT e lideranças do partido vêm a público para contrapor a narrativa dominante, né? E é claro que nós fizemos aqui e queremos fazer várias perguntas para o Henrique Pisolato no sentido de também ele, ao mesmo tempo em que ele possa expor as entranhas, os bastidores do mensalão, ele também responda, né, ou dê a versão dele a respeito de episódios que sucederam ali envolvendo a vida dele, né? Porque, vamos lá, ele foi um dos 25 condenados, né? Foram 38 réus arrolados ali no... Não sei se esse é o termo adequado, não sei se esse é o termo certo, mas imagino que seja, o Danilo pode até me corrigir, mas foram 38 réus, 25 condenações, e dos 25 condenados, o único que viu a necessidade de fugir do país, né, de buscar asilo e tudo mais, foi o Henrique Pisolato, né? E aí eu acho que é uma curiosidade que pelo menos eu tenho, não sei se o Danilo tem, se o público também tem, mas uma curiosidade é ouvi-lo falar da necessidade que se estabeleceu ali para ele e para a família dele de deixarem o país, né? E isso, pelo menos é o que nós pudemos apurar, né? E já voltando aí no tempo, né, Danilo? Esse temor porque ele efetivamente só deixou o país em 2013, depois da condenação. Mas é bom a gente recapitular que o Henrique Pisolato ele já vinha trabalhando nessa possibilidade de deixar o país desde meados de 2007, 2008, quando ele viu, né, pelo menos é o que nós temos e que saiu na imprensa, quando ele viu que a justiça não iria considerar, por exemplo, um laudo que ele contratou e tal, provando a inocência dele, né? Então, quando ele se viu ali diante de uma situação de lawfare, já naquela época, em 2007, 2008, começou a trabalhar a possibilidade de deixar o país com sua família. Então, acho que esse ponto, para mim, seria um ponto assim de curiosidade mesmo, né? Porque eu acho que o sujeito se vê na necessidade de deixar o país é porque o drama, ele é um drama que exige, né? Sim, sim. E, Cláudio, eu achei interessante no que você fala, né, dessas narrativas que foram construídas. Sim, realmente, essas narrativas elas foram construídas durante o processo. Eles criaram toda uma narrativa no início porque existia um determinado fato que eles queriam comprovar. E aí eles foram criando mecanismos para poder comprovar esse fato. E chegou ao ponto, né, de muito trabalho midiático. Eu poderia dizer que as condenações
do processo do mensalão, a gente pode considerar aí sim, um exemplar do que é o lawfare, do que é a prática de lawfare, que é o uso de mecanismos judiciais midiáticos para perseguir determinadas pessoas. Bem aquilo que você estava falando, para se ter o controle de determinada pessoa. É, Alguns exemplos, a gente viu muito isso na Lava Jato, né? Mas já isso foi criado como um mecanismo contra o Partido dos Trabalhadores lá no Mensalão, né? A gente já percebia que isso. E o Henrique Pizzolatto, quando ele fugiu do Brasil, né, ele saiu do Brasil, a gente tinha a ideia de que ele fosse procurar cortes internacionais, porque realmente o processo ele tinha vícios que deveriam ser melhor analisados e que poderiam, de repente, trazer a verdade à tona, né? E quando ele saiu do Brasil, nós da militância, nós tinha até essa conversa, eu me lembro na época, que ele ia conseguir levar todas as provas lá nos tribunais internacionais, ia comprovar essa farsa que foi o processo do mensalão, né? Essa foi criada, né? Esse processo do mensalão e realmente isso pegou de uma forma muito pejorativa e pegou muito mal e, enfim. Mas mesmo assim, mesmo com esse processo, com tudo isso que aconteceu, com toda essa perseguição contra pessoas ali que eu diria que seriam de extrema importância para uma sucessão do Lula, o PT ainda conseguiu, né, por ter feito um ótimo governo, ainda eleger o sucessor, que foi a Dilma. Né? O Lula conseguiu eleger a Dilma ainda, mesmo com essa situação desse processo do mensalão, que ali, em 2010, estava sendo usado como a grande forma de se queimar o PT eleitoralmente, né? Era a única forma que eles tinham de bater no PT, porque o índice de desenvolvimento humano da população brasileira estava melhor, a qualidade de vida era outra, as pessoas estavam muito mais felizes nos seus empregos, com seus direitos e com todos os programas sociais que o governo vinha fazendo. Então, a única forma que eles viram de tentar macular a imagem do partido nas eleições de 2010 foi o processo do mensalão, né? Mas, enfim, politicamente, o partido perdeu o sucessor natural do Lula, que, na minha opinião, seria Zé Dirceu. Zé Dirceu deveria ter sido presidente em 2010, eleito presidente em 2010, e o mensalão conseguiu tirar ele da candidatura. E no meu ponto de vista, mudou toda a história. Mudou toda a história quando isso aconteceu. Porque essa mudança de perfil do Zé Dirceu para Dilma Rousseff, eu acho que a sociedade brasileira e a sociedade política, a classe política, não estavam preparados para ter uma governante como Dilma Rousseff. E por isso que aconteceu o que aconteceu, né, com o golpe de 2016, a eleição de 2000, já ali, né, em 2013, com aquilo tudo. Então, assim, já veio tudo. Se com o Lula foi uma crise política difícil, mais contornável, tudo se multiplicou muito com a Lava Jato e com o modus operandi que foi criado no Mensalão, o modus operandi judicial, né, que foi aperfeiçoado durante a Lava Jato e foi utilizado para a prática de lawfare contra, mais uma vez, pessoas importantes do Partido dos Trabalhadores e principalmente o presidente Lula, né? É uma situação que seria interessante o Henrique vir
conversar e esclarecer um pouco esse ponto de vista, né? Porque eu não sei na época, mas a militância de se discutir isso. Eu lembro de a gente ir no partido e as pessoas, muita gente confiante, sabe? Não, mas o Henrique, ele foi lá para a Itália, ele saiu do Brasil, mas ele vai conseguir comprovar isso tudo e a gente vai ainda debater essa história toda, né? E, enfim, não tomou o rumo que a gente queria, né? As condenações não foram revertidas, os nossos companheiros, muitos, sofrem até hoje os efeitos dessas condenações, dessa perseguição, mesmo não tendo uma, mesmo não tendo uma culpa, né? Enfim, esse é um ponto de vista de um militante que, né, procurou acompanhar e tirou impressões não só jurídicas, sabe, Cláudio, mas políticas a respeito do que foi aquele processo do mensalão. E a palavra é esta, né? Controlar. Quando eu falei pendurado, é isto, né? Controlar essas figuras por 7 anos e depois das condenações também, né? Até que a própria justiça, a mesma justiça que condenou, vai lá e inocenta, né? Isso tudo num período de 17 anos. Eu digo isso porque nesse meio tempo, as pessoas que foram réus e depois passaram a ser condenadas, elas com certeza tiveram que mudar o seu comportamento, até mesmo a sua participação política, né? Porque diante dessa coerção na prática, né? Desse achar que as pessoas elas mudam mesmo os seus comportamentos, né? Mas Danilo, já que o Henrique Pizzolatto não entrou ainda, né? Eu estou aqui nas redes sociais também perguntando, né, para ele ou para a assessoria dele, enfim, se terá condições de participar ou não, até para não ficar aqui segurando o público e tal. Vamos passar para o nosso bloco do Bumbum nas redes para você comentar algumas tags que foram lançadas nos últimos dias pelo coletivo Conexão Petista, né? Lembrando que nós temos uma enquete no chat aqui ao vivo para você. O mensalão foi uma trama que teve ali setores do judiciário e contou com setores graúdos do judiciário, né, o STF, e também contou ali com, claro, o suporte, o braço amigo da mídia, né, da mídia hegemônica que estava ali, assim como na Lava Jato, eu vou falar aqui, né, para quem é mais novo, mais nova, e que acompanhou a Lava Jato de perto, né, saibam que antes da Lava Jato já tinha aquele mesmo modus operandi no caso Mensalão. Capas das revistas semanais, né, exposição de figuras e tal, né, era o mesmo modus operandi. É que, como disse o Danilo, tem esse diferencial, né? O Joaquim Barbosa não se tornou o super-herói que o Sérgio Moro, infelizmente, para o Brasil, né, para o conjunto da sociedade brasileira, se tornou. E a nossa enquete aqui, Danilo, se para você o mensalão foi uma trama para perseguir lideranças do PT, você vota aí no nosso chat, né? Sim ou não, e também justifica. Vamos lá para o Bombom nas Redes, o nosso quadro aqui com as tags do coletivo Conexão Petista. Bora lá. Lembrando que todo o programa agora dos trabalhadores, a gente vai trazer aqui as tags que foram lançadas pelo coletivo Conexão Petista, do qual o Danilo Leite participa. Danilo Leite, que também é, além de militante do Partido dos Trabalhadores, filiado aí há 17 anos, né, Danilo? Você é também um dos administradores do Conexão Petista. E aí o Conexão Petista lançou 2 tags nos últimos dias. Vamos comentar aqui juntos, Danilo. A primeira tag é Lula, o Brasil feliz de novo. Então, nós lançamos essa tag, Lula, o Brasil feliz de novo, foi num contexto, assim, porque nós temos, assim, como uma política de representação e mobilização a votação, né? Então, as pessoas que compõem o coletivo, elas é que votam e participam, né? Contribuem com essa tag. E essa tag foi a tag eleita, né? Porque, assim, com toda essa situação desse desgoverno, com todo esse essa situação mal resolvida que está a sociedade, né? A saudade do nosso ex-presidente é muito grande.
né? Então, assim, nós temos como uma política do Conexão sempre fazer esses remembers, né? Lembrar do que era um governo do PT, né? Do que é a gente garantir direitos básicos aos trabalhadores, do que é a gente garantir dignidade ao povo mais pobre, às pessoas que não têm uma condição de vida, enfim, que dependem, né, de uma previdência, né? Então, assim, a gente sempre procura fazer tags que lembrem, né, essa necessidade que o Brasil tem hoje de, primeiro, chutar o Bolsonaro do governo, claro, né, mas de eleger o Lula, de trazer o PT de novo para governar o Brasil e tornar o Brasil novamente um país soberano, respeitado mundo afora e que consiga, através das suas empresas públicas, através de uma reestruturação, né, uma política, uma reestruturação principalmente de impostos, né? O Brasil precisa ser reestruturado completamente e principalmente nesse ponto de impostos, colocando os grandes contribuintes, né? Os grandes capitalistas para contribuir também, né? Assim como a fala do Lula, acho que é muito certeira, é colocar o pobre no orçamento e colocar o rico na Receita Federal, né, para que paguem impostos. E aí, Lula, o Brasil Feliz de Novo, foi uma tag que foi eleita, né, lá no nosso coletivo, no Conexão Petista, e nós fizemos um tuitaço, acho que foi lá pelo dia 20, se não me engano. Nós não fizemos muitos tuitaços nesses últimos dias, Cláudio, até tinha te comentado antes, né, porque assim, estava bem corrido essas últimas 2 semanas. A gente tem alguns projetos paralelos também, né, do Conexão. Então, não conseguimos dispor de tanto tempo para fazer as nossas eleições de tag. Mas acredito que agora, nos próximos 15 dias, a gente consiga voltar ao ritmo normal. Também início de ano, janeiro é um mês meio devagar, assim, sabe? As pessoas não estão muito na internet, não estão muito no Twitter, então fica mais difícil de mobilizar. E a outra tag que vocês lançaram aí nos últimos dias, hashtag Bolsonaro infanticida. É. Essa tag, ela veio por causa da quantia de dificuldade que esse desgoverno coloca quando a gente vai tratar de vacinar as nossas crianças, né? Se eles, digamos, fazem o mínimo, né, para que a coisa se desenvolva, para que o Brasil adquira vacinas infantis, eles jogam 90% contra, para que dificulte o acesso, para que não se comunique, para que as pessoas não vacinem os seus filhos. A nota antivacina do Ministério da Saúde foi repulsiva, é uma nota criminosa. Eu acho que se realmente as instituições estivessem funcionando, o senhor Queiroga ele deveria sair algemado de lá do Ministério da Saúde, porque o que ele fez foi um crime, né? E isso eu sou muito claro para dizer. Então, o Bolsonaro e toda a sua, né, o ministério que é incompetente com relação à saúde do Brasil, são, sim, infanticidas, porque estão privando as nossas crianças de receberem a medicação adequada, de poderem ser imunizadas e, enfim, diminuir ou zerar, enfim, logo as mortes de crianças e acabar com essa pandemia. Essa que foi a nossa fundamentação de se fazer uma tag assim. Nós geralmente não fazemos tags assim tão diretas, sabe, Cláudio? Nós não fazemos tags tão diretas assim, porque aqui a gente está imputando realmente né, um crime.
mas com relação ao que aconteceu, a gente viu que era necessário dar nome aos bois, sabe? O que o Bolsonaro e o seu Ministério da Saúde fizeram esses dias com relação à vacina das crianças foi criminoso. E por isso essa tag, nós fizemos, elegemos essa tag e fizemos o tuitaço domingo agora. Foi domingo agora que foi essa tag. Ô Danilo, parabéns aí pelo trabalho do Conexão Petista, né, mobilizando principalmente a militância do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais. Para quem não conhece ainda, o Conexão Petista no Twitter é @conexãopt, só as letras ISTA13, tá legal? Então tá aí, ó, Conexão Petista 13, petista com PT, né? E o final 13 numeral. Também você que não conhece o Danilo Leite no Twitter, né, não segue ainda, tá lá, @Danilo S. Leite. Danilo S. Leite é o @ do Danilo lá no Twitter. E é claro que você encontra o Conexão Petista também nas redes sociais, nas outras redes sociais, Instagram e YouTube, né? No YouTube também tem aí Conexão Petista, bem fácil de encontrar. A respeito do Henrique Pisolato, né, que estrearia o programa, o quadro Partido, História e Movimento hoje, por hora, né, nós mandamos várias mensagens aqui enquanto estávamos no ar e tal, por hora ele ainda não nos respondeu, né? Eu quero só mais uma vez registrar aqui para o nosso público que foi combinado, tá, gente? Foi tudo combinado e tal. Que deve ter acontecido algum imprevisto, né, Danilo? Algum imprevisto deve ter acontecido, sabe, Cláudio? Porque, assim, até ontem eu tinha conversado com ele, estava tudo certo. Hoje eu não consegui contato com ele o dia inteiro. Então, alguma coisa deve ter acontecido que, de repente... Porque sempre quando eu chamo ele, quando eu converso com ele, ele me responde prontamente, ele não demora. Então, hoje aconteceu alguma coisa, já à tarde eu já fiquei meio preocupado, né? Pensei que pudesse chegar conforme o programa fosse transcorrendo, né? Mas por hora ainda não apareceu. Mas enfim, deve ter acontecido algum imprevisto lá que ele não conseguiu logar aí com a gente. E aí a gente até, como havíamos combinado, né, Danilo, de tratar desse assunto, já fizemos aqui algumas ponderações a respeito do mensalão, mas é óbvio que o público, nós também, né, gostaríamos muito de ouvir o próprio Henrique Pisolato compartilhar tudo que ele viveu nos últimos 17 anos, né, em relação ao mensalão. Então, até para não ficar aqui comentando aquilo que ele poderá, quando vir comentar, eu acredito que a gente pode ir encaminhando aqui para o encerramento do programa. Claro, desde que você não tenha mais algo a acrescentar, se tiver, fique à vontade, o espaço é seu, é do Conexão Petista aqui na TV Jovens Cronistas. Não, eu não tenho. Acho que foi muito boa a conversa hoje, Cláudio. Tivemos um papo bem leve e foi bacana a gente ter esse enfoque no processo do processo do mensalão, né? Porque assim, eu acho que, como eu já te falei algumas vezes, é a primeira grande mentira que eu vejo contra os governos do PT. E ali nasceu muita coisa ruim dali daquele processo, né? Muitas práticas foram utilizadas dali para depois derrubarem a presidenta Dilma. Então, eu acho que debater o mensalão, debater esse processo, nunca é sempre uma boa oportunidade. É sempre uma forma de a gente levar para a população, né, o que realmente aconteceu, quais eram os interesses que estavam por trás disso. Se hoje a gente não pôde ter essa conversa com o Henrique, certamente daqui a um tempo ele vai participar com a gente vai bater esse papo melhor aí nas próximas edições, e ele com certeza vai ter um grande prazer de vir aqui explicar para a gente, nos mínimos detalhes, inclusive ele está lançando um filme, né? Ele está produzindo um filme a respeito disso. Danilo, olha só, hein? Chegou aqui, Henrique Pisolato. Então vamos passar a palavra para o homem, né? Vamos escutar aqui o homem para trocar aquela ideia com a gente aqui na TV Jovens Cronistas. A estreia, então, enfim, a estreia, né? Enfim, a estreia do novo quadro aqui do Dos Trabalhadores,
Partido, História e Movimento. Então, o Henrique Pisolato vai ali ajustando a câmera enquanto a gente estreia este quadro para conversar com ele. Aqui uma conversinha no tempo que ele tiver disponível para trocar aquela ideia com a gente. Vamos lá. Então vamos lá, hein? Olha aí, Henrique Pisolato, 69 anos, bancário, ex-diretor do Banco do Brasil, militante do Partido dos Trabalhadores, também já foi presidente da CUT do Paraná, ex-presidente do Sindicato dos Bancários de Toledo, no Paraná, e é apresentador aqui no YouTube, hein? Faltou aí na nossa relação de tarefas do Henrique Pisolato, né? No currículo do Henrique Pisolato, faltou só colocar aí que ele também é apresentador aqui no YouTube. Ele está lá na Cotter TV, tem um programa lá, Tudo é Política, salvo engano é isso, ele vai me corrigir, obviamente, porque eu acho que eu errei o nome do programa, mas vamos lá, Henrique Pisolato, seja muito bem-vindo à TV Jovens Cronistas. Deixa eu colocar aqui você na tela para todos os nossos espectadores te verem também. Obrigado, viu, por atender o nosso convite, por estar aqui gentilmente na TV Jovens Cronistas. Obrigado a vocês, né, pelo convite. Tá uma correria hoje aqui, porque, na verdade, a gente tinha uma live com o Stop Bolsonaro às 17 horas, que foi até mais ou menos 18h30. Aí tem um Space com o Genuíno, com alguns problemas de conexão. E daqui a pouco tem o Dia em 20 Minutos no 247. Mas parabéns aí pela iniciativa de vocês. É uma alegria muito grande poder estar um pouco com vocês aqui, ao menos uns 40 minutos, acho que vai dar para eu poder participar aqui. Eu começaria dizendo que eu acho que é fundamental a gente se apoderar dessas ferramentas de comunicação, né? Embora a gente tenha ainda um risco estrutural, porque tudo isso está vinculado um pouco ao Vale do Silício, né? YouTube, Facebook, os caras... O Zuckerberg lá e os seus amigos podem a qualquer momento nos desconectar e fazer o que bem entende, mas a gente tem que ir avançando, tem que ir fazendo contrabando nesses poucos espaços de fala que a gente tem para divulgar nossa mensagem, para denunciar os crimes que nós somos vítimas e para aglutinar em favor de um projeto social que o mundo tanto precisa. Eu até costumo comparar isso com o que aconteceu na Idade Média, na época que a igreja tinha um monopólio, e ninguém podia publicar livro a não ser bispos, né? Todos os livros tinham que ter uma autorização, e os monges ficavam... Quem viu O Nome da Rosa, aquele filme, né, sobre o livro de Humberto Eco, lembra que os monges ficavam o dia inteiro fazendo livro. E aí, o pessoal começou a não aceitar mais isso. E começou a contrabandear livros, fazem livros meio que clandestinamente. E aí surge o Gutenberg e inventa uma prensa para poder republicar os livros, né? Para poder fazer cópia dos livros. E isso foi tão importante para a época que gerou o Renascimento, que foi o período fundamental para a humanidade, para a sobrevivência da humanidade, né? Do Renascimento é que vem toda a nova ciência, os descobrimentos, o pessoal sai da Terra plana e o Galileu Galilei, né, o Copérnico começam a explicar para as pessoas que a Terra é redonda. Embora o Papa, na época, ameaçou de morte quem dissesse que a Terra não fosse plana. É um pouco isso. Eu acho que essa iniciativa de vocês, ela tem alguma semelhança com o que foi feito para romper com a obscuridade da Idade Média. Henrique, isso, a história vai ser extremamente grata a essas iniciativas. Claro, né? E a mensagem que nós queremos passar para o nosso público no programa de hoje, aqui dos trabalhadores, é uma mensagem muito importante, porque é a contraposição, é a contranarrativa, e olha que é uma narrativa dominante que perdura já há 17 anos, né? Que é o tal do chamado escândalo do mensalão. Você
foi um dos réus, depois condenados. Você chegou a deixar o país. Nós conversávamos aqui, eu, Danilo e o nosso público antes, dessa sua necessidade, junto com a sua família, de deixar o país, né? Eu imagino que, com certeza, não tenha sido uma decisão muito fácil de ser tomada, porque não envolvia apenas você, mas envolvia também a sua família. E para começar a nossa conversa sobre o tal do mensalão, eu gostaria de perguntar a você, na verdade não é bem uma pergunta, é pedir para você compartilhar com o nosso público um pouco do contexto, né? Porque nós sabemos que os supostos eventos ocorreram em 2005, não são poucas as publicações que abordam esse tema nas redes sociais, não, na internet de maneira geral, né? Todas as publicações com um tom de acusação, né? Então, tomando partido da acusação. Não por acaso, quem for procurar o seu nome na internet hoje vai encontrar lá as acusações que pesaram contra você no caso do mensalão. E aí eu peço a você que compartilhe com o nosso público um pouco do contexto, né? Você era diretor de marketing no Banco do Brasil, você vem levantando que os tais contratos, ou o dinheiro dos contratos, né, que foram assinados naquela época, não necessariamente seriam dinheiro público e mais, os contratos foram cumpridos. Contextualiza para o nosso público um pouco dos eventos que levaram à acusação e, posteriormente, à sua condenação, porque eu acho que é importante o público que está procurando pelo seu nome, até porque agora você é apresentador aqui no YouTube, né? Você está lá na Cota TV, e também você está para lançar um livro, está em pré-venda. Eu acho que é bacana você mesmo falar. Olha lá. Está aqui, já está à disposição para quem quiser comprar na internet, né? É só entrar na Editora Cotter, né? .com, vai aparecer lá, e as pessoas já podem comprar e receberão um livro em casa. Olha, Danilo, e né, os que nos acompanham aí, né, junto com o Cláudio, deixa eu, para que as pessoas possam entender o que foi tudo isso, né, essa grande mentira que foi o mensalão, é importante que a gente entenda algumas coisas. Eu há pouco falava nessa live com o Genuíno, durante a década de 60, os americanos criaram a Operação Condor para poder desestabilizar os governos de esquerda e para poder ocupar a América Latina como um quintal deles, roubar e saquear. Bom, naquela época, eles usaram a imprensa corporativa, né, a velha mídia corporativa, que sempre se vendeu a favor deles, e o exército. O exército colocava tanque na rua, fuzil, ameaçava pessoas, a ponto que, em todos os países, os generais assumiram, né, os governos. E foram ditaduras extremamente sanguinárias. Esse tipo de intervenção, né, é uma tática de guerra e tinha um custo bastante elevado. Agora, eles reeditaram essa Operação Condor, ou Condor, como alguns chamavam, e utilizaram a imprensa corporativa, a velha mídia vendida, quinta coluna, entreguista, né, que nós sempre tivemos, e ao invés de usar o exército e os tanques, eles utilizam o judiciário. E cada dia mais nós vamos entender, e as pessoas vão receber mais informação, agora com o vazamento, né, do Delgatti, com o que está vindo sobre o Moro, não vai se precisar desenhar tanto, as pessoas vão começar a entender melhor isso. Então, o que é que se criou? Se criou uma outra forma de guerra que, hoje em dia, todo mundo tem utilizado o termo guerra híbrida, né? Que é uma mistura de armas, instituições, dinheiro, né? Uma guerra se faz sempre com isso. Com armas, com informações, com subornos, com espionagens, com traições.
É importante também entender que guerra não se faz para fazer filme, nem para dar tiros. As guerras sempre são feitas para roubar. Os países que financiam a guerra, que fazem guerra, querem roubar o país perdedor. E nós sofremos isso. Nós, a América Latina como um todo, sofremos isso. Esse sistema lawfare, a justiça partidária, a justiça para perseguir adversários, é uma arma de guerra, a mais eficiente. E ela não aconteceu só no Brasil. Ela começou na Guatemala, com Zelaya, depois com o Lugo no Paraguai, e ela foi se multiplicando. Tentaram na Argentina, na Bolívia, no Peru, na Venezuela, e na Venezuela estão retomando. No Brasil, aconteceu o que aconteceu. Para eles poderem roubar do Brasil, desde a energia fóssil, que vem da Petrobras, para eles poderem vender as estatais a preço de banana, que na verdade não é nada, são presentes, para eles poderem roubar os direitos dos trabalhadores, para eles poderem roubar nossa madeira, nossos minérios, destruir nossos ecossistemas, para eles acabar com a aposentadoria, tudo isso dá soma de dinheiro. Eles precisavam de alguns aliados aqui dentro, de alguns traidores. E encontraram esses traidores com a imprensa, que fazia a propaganda e divulgava as mentiras, com aqueles políticos e empresários que sempre fizeram isso, desde a época dos portugueses, das capitanias hereditárias, e com o judiciário. O judiciário, que até então era visto pela população como um órgão mais sério, que não, dessa vez se envolveu até o talo com todo tipo de traição e roubalheira que fizeram no Brasil. Então, o que é a P470 Mensalão Mentirão? É o início, é o tubo de ensaio, como diz no livro. É o tubo de ensaio para a Lava Jato, pro impeachment e golpe contra a Dilma, pro impedimento do Lula e para eleição desse monstro que está destruindo o país, enquanto a roubalheira é geral, interna e externamente. E o povo está morrendo fisicamente, morrendo de fome, morrendo de desemprego, morrendo por falta de aposentadoria, morrendo por falta de casa, energia. Hoje eu recebi notícia de pessoas que estão vendendo órgãos, estão vendendo um rim para comer. Então, as pessoas estão morrendo até na perspectiva de futuro e vida e de esperança. Então, eu dei uma espécie de pano de fundo, porque senão as coisas ficam meio pontual. O mensalão não foi um processo. Ele foi uma ferramenta de guerra, onde eles fizeram todos os ensaios para testar, para ver se o governo resistia e poder dar o golpe fatal depois, com o golpe contra a Dilma e com o impedimento da candidatura do Lula. Nesse meio tempo, eles aproveitaram. Quando o Temer, manequim de funerária, assume, aquilo começou a festa. Já pelo fim do monopólio da Petrobras no pré-sal, pela continuidade das privatizações de empresas estratégicas, que iam da BR, a Eletrobras, que estão tentando agora, os Correios, estão falando em Banco do Brasil, pela tal da soberania do Banco Central, pelo teto de gastos, por N questões que a gente pode levantar, que estão saqueando o Brasil e que estão levando os trabalhadores à miserabilidade e à desgraça. Eles fizeram tudo isso a partir de uma mentira. O que era essa mentira? Eles disseram que o PT havia desviado dinheiro público
para comprar deputados. Todo esse processo, aonde quem sujou as mãos foi o STF, é um processo mentiroso. Porque o tal do dinheiro que eles dizem que foi desviado era da Visanet, Companhia Brasileira de Meios de Pagamentos, Visa, Visanet, hoje Cielo, que é uma empresa privada. Então não é dinheiro público. A segunda coisa é que aqueles recursos de publicidade da Visanet tinham sido desviados para comprar deputados. Eles não encontraram nenhum deputado que tenha recebido aquele dinheiro da Visanet. Até porque, dentro do processo que eles analisaram e que esconderam provas e fizeram, mas dentro desse processo eles receberam todas as notas fiscais, são mais de 1.300 notas fiscais de fornecedores do Brasil todo, o maior é a Globo, com a cópia dos cheques dos TEDs que foram pagas, aonde foi gasto o dinheiro da Visanet. Então, se alguém desviou dinheiro, o maior desviador foi a Globo. SBT, Veja, Isto É, Record. E todo o Brasil via os eventos de vôlei, os eventos de tênis, as exposições nos centros culturais, aonde se utilizou o dinheiro. Então, lá as notas fiscais. E o Joaquim Barbosa diz que nada disso aconteceu. Que tudo isso foi mentira. E a imprensa e a Globo dizendo que era isso mesmo. E a terceira mentira é que eu era o responsável. Ora, eu era diretor do Banco do Brasil, eu não era diretor da Visanet. Então, lá todos os documentos que quem autorizava o pagamento, que quem liberava o dinheiro, era o presidente da Visanet, o diretor financeiro da Visanet e a diretora de marketing da Visanet. Você não vai encontrar, e eu desafio qualquer juiz, promotor, ministro do STF, qualquer cidadão brasileiro que encontre nesses documentos que foram para a Visanet uma rubrica, uma assinatura, um visto, um carimbo meu. Não apresentaram nada. Foi só mentira em cima de mentira, como faziam os nazistas. Mentiras ditas 99 vezes, que o povo brasileiro caiu na arapuca e achou que fosse verdade. A mesma coisa que o Hitler fez com os alemães. Então, tudo isso está provado dentro do processo. E está provado depois porque a Visanet contratou o escritório Pinheiro Neto para fazer uma auditoria sobre o dinheiro da Visanet. E a Pinheiro Neto fez e comprovou que o dinheiro foi gasto corretamente. Não era dinheiro público, era dinheiro deles, e foi gasto em publicidade, propaganda e promoções de evento. E a tal ponto foi gasto que eles pediram, como era um dinheiro de despesa, eles pediram dedução fiscal e a Receita Federal deu em 2008 a dedução fiscal. Mas o banco sempre disse 7 vezes durante o processo que o dinheiro não era dele. E o Joaquim Barbosa diz que era dele. E acabou-se. Pega um cearense e diz que é chinês e ai do cearense. Mas agora, no ano retrasado, a juíza Thaís de Moura Guimarães, da 20ª Vara Civil de Brasília, mandou o perito dela, Guarani, o perito oficial, fazer uma perícia em todos os documentos. E o perito concluiu essa perícia no dia 17 de dezembro de 2020 e entregou para ela dizendo exatamente isso que eu repeti. O dinheiro não era público, não era do Banco do Brasil. O dinheiro foi gasto, então, aqui mais de 3.000 documentos, comprovadamente, com todo o extrato bancário, quanto saiu, importâncias de R$ 1.500, a importância de mais de R$ 1 milhão, as notas fiscais, o recebimento. E olha,
Disse, olha, o Pisolato não tinha nada a ver com isso. Ele não tinha nenhum poder, ele não era gestor, ele nem sabia onde era a Visanet. E a juíza mandou o perito mudar a perícia, porque disse que isso ia contra a decisão do STF. E o perito reafirmou, dizendo, eu não posso. Então, ao invés da juíza corrigir o erro, ela diz, não, vamos aumentar o erro. E por isso que esse pessoal está a serviço. É a mesma coisa que o Moro. Eles entregam o produto e vão lá fora receber. O que aconteceu com o Moro semana passada, que veio a público? Ele recebeu 3.800.000 de uma empresa americana. Vocês acham que ele recebeu esse dinheiro por quê? Porque ele fala com voz de marreco? Porque ele fala mal o inglês? Não. É porque ele prestou um serviço aonde esses caras que pagaram a ele esses 3 milhões devem ter recebido 50, 100, 200 ou talvez 1.000 vezes mais. E da onde que saiu isso? Do Brasil. É isso que está faltando. É isso que o trabalhador está pagando quando não consegue mais comprar gás. Quando não consegue mais comprar 1 quilo de carne. É eles que levaram. É isso que o trabalhador está pagando quando tem que deixar o carro na garagem, porque não consegue mais abastecer. Quando o fim do mês chega, né, e o salário termina antes. Os que têm salário, os que não têm, os que não vão se aposentar. Quem está pagando essa conta é o trabalhador. Por quê? Porque eles se prestaram a fazer esse serviço. E estão fazendo, e continuam fazendo. E vão, se a gente não enfrentar esses caras, e mesmo com o Lula no governo, eles vão continuar. Por quê? Porque eles viraram uma casta que recebe, só de auxílio moradia, 10 vezes mais do que o governo se recusa a dar para um trabalhador como auxílio emergencial. Só de auxílio moradia. Eles decidem os salários deles. Na semana retrasada, o procurador-geral meteu lá uma autorização, um memorando, e autorizou promotores federais a receber até 400 mil reais num mês. O tal do Robalinho, que era presidente da Associação dos Procuradores, né? E estava, inclusive, disponível só para ficar fazendo nota em favor do Moro e do Dallagnol, recebeu 400 mil reais num mês. É isso. Não precisa desenhar. É fácil de entender. Né? Esses são os verdadeiros... O que é corrupção? Né? É corroer. Eles que estão corroendo o Estado. Esses são os verdadeiros ladrões. Ou vocês querem mensalão maior do que o Bolsonaro fez agora com o orçamento secreto? E o Lira está dando dinheiro lá para os cupincha dele, do Centrão, fazer ginásio de esporte, desviar dinheiro, fazer ponte onde não precisa, fazer a festa. Infelizmente, é isso. Então, nós estamos... É um processo de guerra, em que, em vez de você ocupar o país com tanques, como são as guerras convencionais, em vez de você dar um golpe de Estado, como o pessoal diz, não vai ter golpe. Claro, já teve o golpe, muitas vezes. Para ter um golpe, você não precisa só dar uns tiros e colocar um general. Você usa as instituições do Estado. Você usa o Ministério Público, o Judiciário, o TCU, que a gente vê, o Ministério da Saúde, que não dá vacina, o Ministério da Educação, o Ministério do Transporte, você usa o Congresso Nacional, você usa as instituições a favor de quem está te roubando. Isso já aconteceu na França, quando os nazistas invadiram,
O Pétain, general Pétain, fez um acordo com os nazistas e entregou o Estado, entregou a França para os nazistas. O de Gaulle teve que sair para montar a resistência e ir para a Inglaterra. E quem aderia à resistência, na época, era fuzilado. E um monte de empresários franceses aderiram aos nazistas. Depois foram para o tribunal, como traidores. Nós estamos vivendo isso, gente. Então, falei demais, mas é importante que a gente saiba isso. Senão a gente fica feito aquela piada do ceguinho montando o elefante. A gente fica pegando só a pontinha e não entende o todo. E aí a gente só alivia a dor, só toma o melhoral, o analgésico, e não cura a doença. A doença do Brasil é que nós estamos cheios de traidores, cheios de quinta coluna, cheios de gente que se vende, que ganha rios de dinheiro, que vendem as riquezas do Brasil, que vendem a saúde e a dignidade do povo brasileiro, ganha dinheiro e foge lá para fora. O Alan dos Santos foi para lá para quê? Todo esse pessoal que fugiu para lá, e os Estados Unidos abriga. O Moro foi para lá para quê? Para ser aplaudido. Fez um belo serviço para eles. O botim, eles guardaram um pouco, né, do botim, do que saquearam. Bom, a gente vai te dar uma recompensa aqui, fica tranquilo que você está salvo. Graças ao que você fez, nós conseguimos roubar tanto do Brasil que a gente vai te dar um pouquinho para você viver o resto da vida. E eles se prestam a isso. Mercenários. Perfeito, perfeita contextualização. E olha que não foi o primeiro trabalho do Sérgio Moro, hein? Danilo Leite, à vontade. Não, eles foram treinando, gente. Olha, veja bem. O que foi que eles fizeram no caso do Lula? Toda a documentação dizia que o apartamento era da OAS. Triplex era da OAS. Não tinha nenhum documento em nome do Lula. O Lula não tinha morado nem um dia. Mas o Sérgio Moro disse que era e acabou-se. O que eles fizeram no mensalão? Toda a documentação dizia que era da Visa. Não tinha nenhum documento que dizia que era do Banco do Brasil. O Banco do Brasil disse várias vezes para o Joaquim Barbosa, para o Antônio Fernandes, olha, eu não sou dono desse dinheiro. Tudo estava aprovadinho lá, que não tinha tido desvio de nenhum dinheiro. Mas eles disseram, não, nós temos que prestar serviço a quem nos manda. E a Globo, claro, e a Veja, claro, e o Estadão, e a Folha, né? Todo esse pessoal ganharam bilhões com isso. Você imagina só nesse saque da Petrobras quanto a Globo deve ter ganho. À vontade, Danilo. Eles são acionistas. O companheiro Henrique, primeiro eu gostaria de falar que é uma grande satisfação da minha parte, quanto militante do PT, quanto filiado, desde os meus 18 anos, poder estar compondo hoje um programa de debates com o senhor, que para mim é uma referência sempre nesse debate político, desde minha adolescência, quando eu ouvia o senhor falando, o Zé Dirceu, quando eu via todo esse pessoal aí do PT, e lá com os meus 16, 17 anos eu tomei essa decisão de me filiar, eu digo hoje, muito, é por culpa de Henrique Pisolato, de Zé Dirceu, de Genuíno, né? Então é uma satisfação muito grande hoje poder estar compondo essa mesa de debates aí do teu lado, companheiro. Companheiro, queria te perguntar a respeito de um relatório da Polícia Federal que foi escondido no processo do mensalão, que parece que foi retirado dos autos. Eu queria ouvir de você, no tocante àquele relatório da Polícia Federal, acho que era o número 2828. Correto. Não sei se é esse exatamente o número. É isso, Danilo. Deixa eu explicar, então, né, para quem está nos acompanhando aí poder entender.
o que aconteceu? Quando começou a história do mensalão, e veio à tona que o dinheiro era da VisaNet, o Ministério Público e a CPMI pediram os documentos. E a Visa, né, resistiu a entregar os documentos, porque era uma empresa, porque tinha uma série de segredos comerciais. Aí o Nelson Jobim, que era presidente do STF, autorizou uma busca e apreensão. A Polícia Federal foi lá, no início de 2006, e juntou toda a documentação que encontrou lá na VisaNet, levou e entregou para o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando de Souza, que era o procurador-geral à época. Com toda aquela documentação, o Joaquim Barbosa e o Antônio Fernando precisavam organizar esse papelório. E aí eles pediram o quê? Se chama tecnicamente perícia judicial. Eles pediram para a Polícia Federal nomear 3 peritos judiciais da Polícia Federal para analisar toda aquela documentação e para eles poderem fazer um trabalho, eles mandaram os peritos, ao analisar a documentação, responder 20 perguntas. De quem era o dinheiro, como foi gasto, quais eram as principais atribuições, como quem mandava, quem era o responsável, como era comprovado o gasto do dinheiro. Estão lá 20 perguntas. Inclusive a pergunta quem eram os principais recebedores do dinheiro e a pergunta, talvez mais importante, que era quem era o responsável no Banco do Brasil para se comunicar, para se relacionar junto à VisaNet. Os peritos responderam todas essas perguntas e isso gerou um laudo chamado de número 2828 do Instituto Nacional de Criminalística, com 48 páginas, que foi entregue ao Procurador-Geral e ao Joaquim Barbosa. E os peritos respondem lá que o dinheiro não é público, respondem que os principais recebedores, eles colocam os 10 maiores recebedores, que o maior é a Rede Globo, e vão respondendo as perguntas, e lá no final eles respondem que as pessoas do Banco do Brasil que tinham qualquer relação com a VisaNet começam desde 2000, até 2002, o Hipólito da Silva, 2003, 2004, Léo Batista dos Santos, Douglas Macedo, 2005, Rogério de Souza Oliveira. Não aparece meu nome nenhuma vez, nem o nome do Busquem. Quando esse laudo chega, ele derrubaria a denúncia. Ia provar que aquilo que tinham feito, que tinham acusado aqueles 40, era uma grande mentira. Esse laudo fica pronto em agosto de 2006, mas o procurador, veja que na época eles eram afoitos. Ele já, em abril de 2006, ele já apresentou uma denúncia com 40 nomes. Observa que agora, na CPMI do Covid, o procurador não apresenta denúncia. Né? O conchavo ali, a patotinha, se protege. Então, eles já tinham apresentado a denúncia, e aí chega o laudo, e o laudo derruba a denúncia. Aí, o que é que eles fazem? Vamos esconder esse laudo. Eles abriram um inquérito, outro, paralelo, colocaram aquele laudo naquele inquérito e decretaram segredo de justiça, para poder manter a mentira. Observa como eles atuaram de forma ilegal, desleal e de forma criminosa. E aí, nenhum advogado de defesa, ninguém teve acesso a esse documento. Inclusive, quando em 2017,
é feita a sessão de aceitação da denúncia. Por quê? Porque se tivesse, o advogado dos 40 anéis teriam levantado a questão e a denúncia caía por terra. E daí eles iam ficar mal e não iam poder prestar o serviço. Esconderam, e esse laudo vem a público quando o Joaquim Barbosa sai, Lewandowski assume a presidência do STF, descobre e quebra o segredo de justiça. Aí já estava todo mundo condenado. E eu tenho cópia desse laudo. Está lá, os carimbos, né? Todo o documento carimbado, está lá a assinatura dos técnicos da Polícia Federal, está lá o ofício, aonde eles escondem, está lá tudo. Como é que você pode confiar numa justiça dessa? Eles fizeram tanta trampa, foi tão fora da regra, né? Porque julgaram, por exemplo. Por que foi julgado no STF? Eu não tenho um fórum privilegiado. Por que eu não tenho o meu direito constitucional de ser julgado em primeira, segunda e até terceira instância? Porque senão ia aparecer rabo de saia, ia aparecer coisinha. Então, eles queriam fechar o caixão. Aí eles ficaram com medo, depois, porque tinham avançado demais o sinal, e diz, bom, a partir de agora nós temos que nos proteger. Vamos terceirizar isso para a primeira instância. Vamos mandar isso para o Dallagnol e para o Moro, para a gente não se comprometer muito, porque nós já nos sujamos demais, já fizemos muito serviço sujo no mentirão mensalão. E aí largaram para o Moro. E aí perderam o controle. Perderam o controle. Por quê? Porque aí o Dallagnol se sentiu o máximo, o Moro se sentiu o máximo, começou a investigar, inclusive, eles. E aí eles, não, peraí, agora não. Aí foram por cima. A mesma coisa que quem foi que criou o Bolsonaro. O Henrique, Bolsonaro agora eles estão se movendo de medo do Bolsonaro. Só para contextualizar ali, que ano que foi retirado o sigilo desse relatório? Foi em 2000 e... Quando o Lewandowski assume, é 2013, 2014, né? Ele foi elaborado em 2006, só foi retirado o sigilo em 2014. Agosto de 2006. Eu tenho cópia. Todo esse material, tudo que eu estou falando, tem cópia. Tem cópia, tem documento original, tem o carimbo do Ministério Público Federal, tem o carimbo do STF, tem os despachos do Joaquim Barbosa com a assinatura e o carimbo dele. Tem tudo. Ô, Henrique, pegando como gancho o que você trouxe agora... Eu vou só pedir para vocês, para ficar mais uns 10 minutos. Claro. Para poder depois... Claro. Então, já vou fazer a pergunta bem rápido mesmo. Se passaram 17 anos desde 2005. A sua condenação ela ocorreu em 2012. E ainda hoje você está aí na justiça, né? Agora também se valendo dos espaços da mídia e tal, mas principalmente na justiça, tentando reaver seus direitos. Nesse meio tempo, você se sentia em algum momento pendurado? Porque, ouvindo você falar, me dá a impressão de que o objetivo também dessas figuras, principalmente no caso, poxa, o Henrique Pisolato, pelo jeito caiu a conexão, vamos aguardar ele voltar aqui. Pronto. Henrique, para passar a palavra para você, a impressão que eu fico ouvindo você falar é que essas figuras também tinham como objetivo manter você e os outros condenados que eram figuras proeminentes do PT, lideranças, militantes históricos do PT, meio que pendurados. De repente, coibir o ativismo político de vocês. Em algum momento, nesses 17 anos, você se sentiu pendurado ao ponto de repente, abrir mão do seu ativismo político para seguir com o que estava sendo ali meio que determinado para você, para sua família também, evitar o ativismo político? Você também enxerga dessa forma? Porque ouvindo você falar, me deu essa impressão de que também tinham esse objetivo, cercear você do ativismo político e outras tantas figuras proeminentes do PT. O projeto deles, o que eles fizeram? Em 64, eles transformaram todas as pessoas que eram de oposição em terroristas.
né? E aí saíram caçando e matando. Agora, eles pegaram todos os sindicalistas e pessoas que estavam vinculados aos projetos sociais, defesa dos trabalhadores, e tentaram transformar em corrupto. Observa que tem simetria as coisas. E a intenção deles era ou que as pessoas morressem, e alguns morreram, né? Que as pessoas se suicidassem, ou que ficassem presos para o resto da vida, porque quem faz bandidagem nunca quer que a bandidagem venha à tona. E aí, não é uma questão só pessoal. Eles vão por cima da família. Esse pessoal não tem limites. E não é só um processo. Eles abrem um processo e depois vão abrindo. Eles jogam combinado. Combinado. É coisa mesmo de bandido. Nisso, eu perdi minha madrasta, meu pai, minha sogra, né? Praticamente acabaram com a minha família, processaram várias pessoas da minha família, porque a intenção deles é que você fique desesperado e se mate. E a gente teve o caso do reitor lá de Florianópolis, que não resistiu ao baque. Ou que alguém tenha um infarto. Ou que jogue a toalha. Por quê? Eles querem manter a mentira. E é o que eles continuam até hoje. Eles liberaram o Lula porque estavam se borrando de medo de que o Bolsonaro invadisse. Para o Lula ser um pouco da trincheira de anteparo para assustar o Bolsonaro. Mas o Zé Dirceu, eles continuam atrás, o Delúbio, o Vacari, o Genuíno, comigo, cada dia eles vêm com um novo processo. Porque esse pessoal é bandido. Eles não têm clemência. Eles não têm sensibilidade humana. Eles não respeitam leis. Eles não respeitam Constituição. E cada dia vocês vão saber mais. O que foi que o Moro fez? Ele foi por cima da mulher do Lula. A Marisa morreu por quê? É isso. Eles, é porque a gente conhece poucos nomes. O que eles fizeram lá na Paraíba? A Márcia Lucena? O que eles fizeram? Olha, eu podia passar uma hora aqui citando nomes de pessoas que não são lembradas pela grande imprensa, mas que estão aí sendo imolados. Alguns não resistiram. Infartaram, desistiram da vida, adoeceram. Por quê? Porque é um processo de extermínio. O lawfare deveria ser considerado crime não afiançável. É a pior das torturas. É um claro crime contra os direitos humanos, né, Henrique? Muito mais. Muito mais. Todo esse pessoal tem que ser preso. Por quê? Porque os militares, naquela truculência e desumanidade, eles levavam as pessoas para os porões e torturavam escondido. Os ultras da vida matavam as pessoas da forma mais animalesca e primitiva. O que é que esses juízes e Globo, isso aquilo fazem? Eles se torturam em praça pública. Eles se matam em praça pública. Eles se queimam em praça pública. Imagina o que foi e o que é para minha família hoje. Não adianta. Você põe a cara fora, o povo te conhece. Se eles tivessem me levado para um porão, só aquelas pessoas que estavam ali próximo queriam me conhecer. Eu sairia e ninguém apontaria o dedo. Meu pai desistiu de viver por causa disso. Meu pai morreu. Esses promotores, esses juízes, esses ministros do STF, têm as mãos sujas de sangue. E nós temos que ter uma justiça de transição para esses caras pagar por todos esses crimes.
E não só os crimes contra os inocentes que eles julgaram e condenaram, mas as consequências dos crimes dele, que vem da entrega do nosso pré-sal, da entrega das nossas estatais, da entrega das riquezas naturais, da entrega da aposentadoria dos trabalhadores, da entrega da estabilidade dos trabalhadores, da entrega da nossa CLT, da entrega do governo na mão de um bando de bandidos que sequer compra uma máscara, que sequer dê vacina, da entrega da nossa madeira, do nosso ouro para as minérias, das isenções de impostos que o Temer fez para as petroleiras americanas, do povo que morre todo dia por falta de amparo, falta de apoio, das armas que se distribuem para as pessoas continuar matando o pobre, preto e indefeso. Esses caras têm que... A gente deveria ter um Nuremberg aqui para colocar o Joaquim Barbosa e pedir o que foi que você ganhou com isso. Porque quem é que estava por trás disso? Para colocar Sérgio Moro, para colocar esses ministros do STF, os que agora estão tentando se esconder, para colocar os Dallagnol e dizer que história é essa? Você que era o puritano e os dólares debaixo da banheira? Quem são os corruptos nesse país? Quem são os ladrão? Quem são os quinta coluna? Quem são os entreguistas? Quem são os que matam e destroem? Se eles fossem julgados da forma que eles julgaram os outros, eles não iriam, nem para pelotão de fuzilamento, teriam mortes muito piores. Use a lei que o Moro propôs como ministro para julgar o Moro para ver. Ele e o Dallagnol para ver se eles, para onde que eles vão. E é esse tipo de gente. E nós temos o dever cívico de não engolir mais, e de não aceitar mais, e não baixar mais a cabeça para esses canalhas que ficam aí querendo ainda se apresentar e dar sugestão nesse país. São o quê? A serviço de quem? É isso. Qual é a moeda de troca? É o nosso futuro. É isso. Não somos só nós. É os nossos filhos, os nossos netos que vão pagar o saque desses caras. Tristemente é isso. Mas a gente, se nós fôssemos um povo civilizado, a gente deveria ter um tribunal, agora ter uma justiça de transição. A França fez isso, pegou todos os traidores que se venderam ao Hitler e ao nazismo e fizeram um tribunal. Inclusive confiscaram empresas nos que tinham colaborado com Hitler. Já pensou se a gente confiscasse a empresa de quem colaborou com os entreguistas? Não ia mais ter estátua da liberdade por aí, né? É verdade, companheiro. É isso. O nome do nosso quadro... Fuzilaram um monte de generais, e juízes e outras coisas. A gente não quer fuzilar ninguém, mas a gente quer, no mínimo, fazer o que a Argentina fez. Prendeu mais de 1.000 militares que torturaram e estão lá presos. Porque, senão, esses caras são escorpião. Eles vão voltar e vão dar outro voto. Porque é da natureza deles. Eles são traidores. Eles não gostam do Eles não gostam do brasileiro. Eles têm vergonha do Brasil. Por isso que eles não gostam de pobre, não gostam de preto, não gostam de mulher, não gostam de índio, não gostam de nordestino. É esse tipo de gente. Eles se acham donos do país. Por isso que eles matam. Olha o que eles fazem quando vão para as favelas e periferias, quando enfrentam os sem terra. Estas são as verdades incômodas, né, que você vai compartilhar no teu livro. Então, já aproveitar aqui, ó. Tá aí, ó. Verdades incômodas, o caso Pisolato, o mensalão como tubo de ensaio do
Lawfare, por Salvio Cotter, tá lá na editora Cotter, você encontra disponibilizado já na pré-venda aí. Danilo, você ia fazer uma pergunta, a última para o nosso companheiro Henrique Pizzolato? Não, a última para eu poder sair. Na verdade, não é nem uma pergunta, companheiro, mas é só uma constatação, né? Aqui o nome do nosso quadro, do nosso programa que você está estreando hoje com a gente, é Partido, História e Movimento. E assim, eu achei muito significativo trazer o senhor para cá, porque assim, eu sabia um pouco, em partes, dessa história que o senhor trouxe com mais detalhes para a gente, e assim, o ideal, quer dizer, não o ideal, né, mas o principal é que a gente tire um entendimento para o futuro, né, o movimento, né, e eu acho que esse ponto que o senhor toca no final, a respeito de a gente da necessidade de se ter um tribunal de julgamento, como o que não foi feito da ditadura militar, deve ser feito isso agora, e a gente tem que começar a repercutir isso dentro do partido, para que, após, em um governo democrático, haja a cobrança de forma devida a essas pessoas que contribuíram contra o nosso país. Eu acho que isso é importante e a gente deve repercutir isso internamente dentro do partido para que os debates se aprofundem nesse sentido. Corretíssimo, Danilo. Olha, eu faria até uma figura de linguagem muito simples e chula. O povo tem que saber que tem batedor de carteira no Brasil, que te toma a carteira e grita pega ladrão. Nós, além do PT, inclusive, temos que explicar isso para a população. Porque o que é que essa Globo, essa Veja, o que é que esse pessoal fez? O que é que o Temer fez lá no governo? É isso. Ele bateu a carteira, roubou a carteira do trabalhador e gritou pega ladrão. O que esse mentecapto aí está fazendo? Gente, eles estão acabando com todos os direitos trabalhistas que nem o regime militar conseguiu e quis fazer. Porque não é só a questão de férias, não é só a questão da aposentadoria, é a questão da multa do FGTS, tudo isso. Quer dizer, o trabalhador não tem mais a quem recorrer. Eles estão tirando o sangue do trabalhador, que não tem mais, para sobreviver, tem que se sujeitar às piores condições de trabalho, alugar uma bicicleta para ser entregador. Se quebrar a bicicleta, a responsabilidade é dele. Se ele se acidentar, a família fica um doente sem comida. E eles fazem concurso para quem vai para a lista da revista Forbes. Vocês acham isso coisa de humano? Eu duvido que os macacos fizessem isso. Que um macaco roubasse todas as bananas dos outros, guardasse para apodrecer e que todos os outros iriam aplaudir. Será que não cai a ficha da gente? Esses caras que estão saqueando, estão gerando pobreza, miséria, fome. Para quê? É óbvio que esses caras nunca vão consumir todo o dinheiro que tem. E o pessoal fica se batendo para aparecer na lista como os mais ricos do mundo. Olha só o que aconteceu na pandemia. Os 10% mais ricos do Brasil dobraram a riqueza. E os 10 milhões mais pobres foram para a miséria. Vocês acham que isso é coisa de gente civilizada? Acham que isso é coisa de ser humano? Veja se os animais fazem isso. Rode pelas ruas da cidade de vocês e vê se tem algum boi, algum carneirinho, algum porquinho ou alguma galinha jogada fora. Mas vocês vão encontrar um monte de ser humano dormindo em cima de papelão, sendo chutado e maltratado. Muitas vezes até o pessoal faz xixi em cima e põe fogo.
Então, está na hora, né, de cair a ficha. Isso não é uma sociedade de seres humanos, é de animais. E nós temos que resgatar, por isso que eu acredito que Lula, no fim do túnel, vai trazer de volta e que nós vamos estar juntos para colocar esse país nos eixos e não dá mais para suportar esse primitivismo animal aí. Vamos voltar a ser gente. Né? Não estou falando nem ser humano, voltar a ser gente. Já é um avanço. Perfeito. Aí eu queria pedir licença para vocês, agradecer aí. E estou à disposição, né? Minha missão, até que eu tiver uma gota de vida, não sou candidato a nada, meu negócio é militar na base, pé no barro, chão de fábrica, levar a verdade para o povo, para que a história, esse tipo de mentira, não se repita, nem sobre a forma de farsa. Perfeito. Henrique Pisolato, bancário, ex-diretor do Banco do Brasil, também está aqui no YouTube, lá na Cotter TV. É tudo política, conversa com Henrique Pisolato, e também, como nós já falamos aqui, ele mostrou inclusive a capa aí, Verdades Incômodas, o caso Pisolato, o mensalão como tubo de ensaio do Lawfare, por Sálvio Cotter, está aí disponível em pré-venda o livro do Henrique Pisolato. Muitíssimo obrigado, Henrique Pisolato. Só aproveitando o teu espaço, a gente também está fazendo um filme, documentário com o Silvio Tender. Estamos tentando trabalhar em mais um livro, né, porque é muita informação. E a gente tem 3 programas fixos por semana no YouTube. Na terça-feira, às 5 horas da tarde, com Stop Bolsonaro, a gente tem Stop Perseguições. Tem na quinta-feira, à 1 hora da tarde, né, Tudo é Política, na TV Cotter. E tem Verdades Incômodas, às 17 horas, na quinta-feira, na Rádio e TV Navarro. Né? São 3 programas de YouTube semanais e a gente participa aí de mais uma série de Space e outros programas, porque nós temos um compromisso com a verdade. E a gente falou até onde der, e quando não nos deixarem mais falar, a gente vai começar a gritar. Né? Para que o povo ouça e tenha direito a saber quem são os verdadeiros bandidos. Chega de mocinho virar bandido e bandido virar herói nesse país. Obrigado, viu, Henrique? Obrigado, valeu. Aí. Saúde para você e para sua família, viu? Obrigado. Uma grande satisfação receber o senhor aqui. Muito obrigado pela disponibilidade de vir aqui participar com a gente do programa. E, enfim, sempre quando quiser participar, quando achar pertinente, está de portas abertas aqui o dos Trabalhadores. O senhor é persona muito grata aqui com a gente. Obrigado. Parabéns aí, Cláudio, Danilo. Parabéns pela Conexão Petista. A gente vai chegar lá. Não vamos desanimar, vamos se render. Abração, boa noite, Henrique, a todos. Valeu. Tá aí, então, hein, Danilo? A estreia do quadro Partido, História e Movimento. Nós rendemos por 30 minutos, passamos para o bloco ali do Bombom nas Redes e deu certo da participação do Henrique Pisolato, compartilhando, claro, no tempo que nós tínhamos todo o tempo do mundo, né? Nós temos todo o tempo do mundo para ouvir os nossos convidados, mas nem sempre os convidados estão dispostos a fazer isso, até porque tem uma agenda, como ele mesmo disse durante o programa. Gostou da conversa, Danilo? Muito bom, Cláudio, muito bom. Nossa, acho que tinha esse tema como algo que me incomodava, sabe, de nunca a gente ter produzido nada nesse sentido. E hoje, com o Henrique Pisolato vindo aí e dando esse testemunho dele, né, isso foi muito bacana. Acho que consegue contribuir com um debate muito, muito profundo a respeito desse tema. Esse aqui é o tipo de live que eu vou mandar para todos os meus amigos bolsominions, para que eles assistam depois, com mais calma, e vejam todas as besteiras que falam, né, com relação ao mensalão. Então, me sinto realizado com o programa de hoje.
Que bom, que bom. Eu quero compartilhar com o nosso público também que nós faremos mais vezes aqui esse tipo de conversa dentro do programa dos trabalhadores. Agradecer aqui a Nevre, que chegou com a gente aqui no YouTube, ao vivo. Ela pediu para a gente publicar esses laudos no grupo dos Jovens Cronistas. Eu vou perguntar, assim que terminar a live, se o Danilo dispõe desses laudos, desses documentos. Se ele tiver esses documentos armazenados em algum lugar, a gente joga no grupo lá no Telegram para vocês, tá bom? Aqui o Jader Barroso Neto, ele fez uma pergunta, infelizmente a gente não conseguiu repassar para o Henrique Pisolato, né? Ele que pergunta aqui se não haverá nem mesmo uma notícia crime contra o Joaquim Barbosa, né? Que como já conversamos aqui neste programa, Joaquim Barbosa que vira e mexe é especulado aí como presidenciável, enfim, ou apoiador de candidato à presidência da República. A Never também, ela traz aqui um tema muito relevante, inclusive, Never, quero compartilhar com você que nós estamos para realizar uma live, um programa, né, um clube da esquerda com o Hélio dos Santos, doutor Hélio dos Santos, para falar também do papel do Banestado nessa trama toda, né? Porque nós tivemos isso, do Banestado, depois Mensalão e agora mais recente a Lava Jato, né? E é importante a gente estabelecer os encadeamentos possíveis aí entre estes eventos, né, da política recente do país, e que guardam semelhanças, né, no seu modus operandi. Agradecer também aqui ao companheiro, quem mais? O Bruno Xavier, que disse o seguinte: é bom o partido prestar atenção, pois abandonou, ele diz, o Pisolato. Quer repercutir algum comentário, Danilo? Fique à vontade. Acho que quando o Bruno ele comenta isso, até algum tempo atrás, Cláudio, a gente percebia que muitas pessoas, na verdade, abandonaram o PT. Muita gente saiu do PT por causa disso, né? Porque as pessoas elas não procuraram a fundo saber a relação de causa, o que realmente tinha acontecido no processo. Mas era tanta notícia com o intuito de macular o partido durante esse tempo, que as pessoas, qualquer pessoa que fizesse uma análise mínima no sentido de questionar esses processos, aconteceu isso também no processo da Lava Jato, né? Qualquer pessoa que, em um determinado momento, questionasse a legalidade dos processos, ela era mal vista, as pessoas taxavam de uma forma pejorativa, né? Então, assim, houve um momento que muitas pessoas abandonaram esses companheiros, sim. Até hoje, a mídia tenta trabalhar essa ideia de que ter Henrique Pisolato, ter Zé Dirceu, ter Dilma num carro de som, num palanque para o Lula, isso seria prejudicial. Mas para quem é um militante, para quem conheceu os fatos e procurou conhecer os fatos que criminalizaram esses companheiros, a gente percebe que isso é fruto desse mesmo processo de lawfare que vem se estendendo já há tanto tempo, né? Qualquer um que ousa se levantar contra o império, existem esses traidores, esses quinta colunas, para nos denunciar, para nos perseguir e para, mesmo que não haja crime nenhum, fazer a pessoa gastar todo o seu dinheiro, toda a sua saúde para provar que não cometeu nenhum crime. Então, é complicado, né? Muita gente acabou tendo a opinião deformada pelas mídias, pela essa mídia hegemônica, no sentido de condenar antes mesmo de saber a justificativa desses companheiros, né? Exatamente, sem escutar a versão deles, né? E é interessante como nós estamos falando aqui de supostos eventos que ocorreram há 17 anos atrás. Então, veja como o tempo vai passando, mas ainda hoje, né, como nós falamos no programa, ainda hoje muita gente no Brasil, o próprio Henrique Pisolato falou, né, que ainda hoje ele sai de casa, aponta um dedo para ele, né?
Então, para vocês verem a hegemonia mesmo, né, a dominância dessa narrativa, por isso que é importante contrapô-la. Danilo, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo programa de hoje, muito obrigado por ter aí feito a ponte com o Henrique Pisolato. No final deu tudo certo. Muito bom, Cláudio, eu que agradeço, estamos aí e vamos conversando aí na sequência para preparar os próximos programas. Um abraço a todos que participaram, todos que nos assistiram aqui pela TV Jovens Cronistas, e estamos juntos, pessoal. Chama a gente no Twitter, procurem o Conexão lá, que a gente está na militância, está na luta. Abraço, Danilo, saúde para você e para sua família, abraço a todos que nos acompanharam ao vivo e também a quem nos assistiu depois. Quem está nos escutando na versão podcast também, muitíssimo obrigado. Nós voltamos com Dos Trabalhadores daqui 15 dias, né? Então, daqui 15 dias, hoje, terça-feira, 1º de fevereiro, então o programa provavelmente vai ocorrer no dia 15, olha só, em 15 de fevereiro. Valeu, Danilo, valeu, espectadores, espectadoras, se cuidem, saúde, tchau, tchau, até a próxima, gente. Tem estreia essa semana aqui na TV Jovens Cronistas, hein? Então fiquem atentos aqui no canal e nas redes sociais.